Olá, eu sou a Jânia Nunes e esse é o Podfoz, o podcast da Tríplice Fronteira. E nessa primeira temporada a gente entrevista mulheres que nos inspiram. Hoje elas contam histórias que você não sabe. E a gente, para fechar com chave de ouro essa primeira temporada, eu converso com a Ariana Galli. Ariana, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Ariana, a gente fechando essa temporada incrível, não é? Nesse mês de março, contemplando o universo feminino, você que é, sim, uma personalidade em Foz do Iguaçu, é uma mulher que inspira muitas outras mulheres, mas a nossa proposta aqui com o seu trabalho, né, com o seu profissionalismo, mas a nossa proposta hoje é conhecer a Ariana, a Ariana na sua intimidade, não é? Quem é a Ariana? Compartilha aí com a gente. Chega a dar medo, né? Eu não sou muito sensível. Eu sou uma pessoa muito firme, muito forte, me considero assim. E a vida me ensinou a ser assim. E eu sei que dessa forma eu ia conseguir chegar onde eu queria, nos meus objetivos pessoais. Aprendi a não escutar os objetivos alheios, e sim o que vinha do meu íntimo, e isso deu muito certo. Eu acho que a gente tem que aprender a se escutar, e eu me escuto bastante, acho que Deus conversa bastante comigo, e aí eu resolvi seguir a minha vida, o que eu queria, o meu destino, sem olhar muito para um lado, para o outro, sem olhar para trás, sem olhar para aquilo que já aconteceu comigo, e também mostrar que uma mulher ela pode ser muito ela mesma, sem depender de marido, da família, e sim ressaltar quem ela é e o próprio nome. E isso que você falou é muito importante, né? Quando a gente fala, né, Ariana Galli, né? Então, a gente sabe que esse é um sobrenome, né? Aqui quem mora em Foz do Iguaçu sabe do peso desse sobrenome, né? Uma família tradicional em nossa cidade. Então, é aquilo. A Ariana construiu essa trajetória de sucesso, a trajetória profissional, por mérito da Ariana, né? Então é isso que é interessante a gente colocar aqui, né, na mesa, aqui no nosso podcast, porque às vezes as pessoas acham assim, imagina, deve ter, nossa, é muito fácil para ela, imagina, ela não deve ter passado nenhum tipo de dificuldade. Então, infelizmente, a gente vive numa sociedade que às vezes, ou não sei se isso é muito também da nossa região, aqui de Foz do Iguaçu, que a gente sabe que a cidade grande, normalmente a gente sabe que as pessoas mal têm tempo de cuidar da vida uma da outra, né? Mas a gente sabe que isso é muito forte aqui na nossa região, aqui na Tríplice Fronteira, né? Fulana, sobrenome, nossa. E você vem para provar totalmente o contrário, né, Ariana? Que não, realmente é o sobrenome do seu esposo, é o sobrenome do seu marido, mas não foi exatamente assim, né, que tudo aconteceu. Até mesmo você traz aqui, né, nesse contexto sobre a sua história. Você começou como maquiadora aos 15 anos? Queria que você fizesse esse resgate. Isso. Na verdade, acho que eu já nasci maquiadora, né? Desde pequena já pegava qualquer coisa e tentava fazer. Mas aos 15 anos aquilo me despertou. E eu acho que foi uma forma de eu também estar na adolescência e ao invés de procurar ajuda, eu pensei em reverter, eu ajudar. Eu acho que eu ajudando, empoderando outras mulheres, eu estaria me ajudando também, sabe? Então, aos 15 anos, não tinha curso naquela época, não, faz o quê? 21 anos atrás, né? Não tinha muitos recursos para você ser maquiadora. Os maquiadores que existiam eram os de televisão, né? Então, eu acabava observando isso, observando muito a televisão, o que estavam fazendo nas novelas. Eu lembro muito, naquela época, tinha aquela novela O Clone, que a Jade usava aqueles delineados, tudo. Eu não tinha ideia o que ela usou de material, qual era o pincel específico ou como fazia aquilo. Mas eu tentava pegar tudo que a minha mãe tinha e tentava reproduzir aquilo. E aí eu comecei a ficar boa nisso, sabe? Porque eu tenho uma veia artística também. E aí eu pegava as amigas da minha irmã, pegava minhas amigas, e assim foi. Até que eu ganhei meus primeiros R$30. Foi muito importante. Foi muito legal. Tipo, nossa, eu ganhei um dinheiro por isso. Eu acho que dá pra fazer valer a pena, né? Vou arriscar. E assim foi indo. Casei muito nova. Com quantos anos, Ariana? Com 16 anos.
Casei, gente, de véu e grinalda e sem barriga. Porque todo mundo fala que casa grávida, né? Se casou novinha. Não, eu engravidei com 20 anos do meu primeiro filho, do Otávio Augusto, e depois com 28 da Helena. Mas aos 16 anos a gente estava namorando à distância e foi muito legal porque meus pais são funcionários, meu padrasto, né? E minha mãe, funcionários públicos, polícia, né? E o Miguel se arriscou muito, né? Porque todo mundo tem medo. E me pediu a mão em casamento, eu tinha 15 anos. Nossa, corajoso. Olha só. Pensa só. E aí a minha mãe falou, meu Deus, jamais eu vou deixar você casar com a minha filha. Aí ele falou, tia, chamava ela de tia, com 16 anos eu não preciso mais da sua autorização pra casar na igreja, eu roubo ela e caso. Olha, decidido. Você tem 1 ano pra fazer esse casamento. Aí ela falou, meu Deus, não vai dar certo. Vocês sabem que não vai dar certo. Mas também, se eu não deixar, eu vou ser culpada. Ela ficou no beco sem saída e acabou deixando. E a gente casou e esse ano a gente completa 20 anos de casamento. Olha só para fazer um resgate, assim, né, dessa história toda, a sua família era de Curitiba, então, e veio a Foz do Iguaçu, foi quando você conheceu o seu esposo, né, Ariana? Na verdade, eu nasci em Curitiba. E pra mim, como você disse, esse negócio de interior, eu vim de lá, então pra mim isso daí eu não ligo muito pra esses negócios de cidade pequena. Amo Foz do Iguaçu de paixão, assim, sabe? Mas a gente estava em Curitiba, então aconteceu uma coisa que eu era bem novinha, né? Eu tinha 7 anos e o meu pai estava com depressão. A gente não sabia, naquela época não se falava, como é falado hoje. E depois que aconteceu com ele, a gente resolveu vir para sair um pouco daquilo. E a minha mãe acabou casando de novo com o meu padrasto, com uma pessoa maravilhosa. Mas foi pra fugir de tudo isso, pra vir embora mesmo, né? Minha mãe e ele fizeram questão de vir embora e começar uma vida nova. Porque realmente não foi fácil, né? Pra minha mãe e pra nós que éramos pequenas, eu e minha irmã, perder meu pai tão cedo, né? E da forma que foi, eu não sei se as pessoas sabem, mas o meu pai cometeu suicídio dentro da nossa casa. E eu e a minha mãe estávamos em casa. E nós vimos, né, escutamos o barulho. Ele era policial, da Polícia Civil, e ele estava, então, em depressão, é isso. E a gente escutou o tiro e tudo mais, foi bem triste, eu acabei vendo, né, isso não sai da minha memória. Algumas coisas tristes ficam na memória da gente, e outras dão um apagão, como se eu não pudesse ser feliz, porque ele morreu, enfim. Mas hoje eu falo super bem disso. Eu nunca tinha feito terapia nem nada. Recentemente que eu comecei a ir assim, por outras coisas, porque eu acumulo muito problema pra mim. Mas já é uma coisa assim superada, porque eu descobri que ele não se matou porque ele era covarde, mas sim foi um ato de amor dele em relação aos filhos, que estavam tentando me sequestrar e várias coisas em Curitiba. Eu acho que ninguém sabe disso. E é por causa do trabalho dele, né? Então o policial acaba às vezes perdendo a família em virtude do trabalho que tem. E ele se matou por isso, né? Então foi um ato de amor, na verdade, né? E aí a minha mãe ficou sozinha, viúva, com 2 filhas, com um salário de policial e tendo que costurar à noite. Eu super admiro minha mãe, a mulher da minha vida, minha rainha. Maravilhosa. E ela sempre foi muito livre, sempre deixou a gente seguir a nossa vida, nosso coração, né? E aí ela se sentiu um pouco perdida, né? Muito nova, imagina, né? Ela era jovem também, bem jovem, né? 30 e poucos anos, né? E apresentaram, né, meu padrasto para ela lá em Curitiba. Ela falou para ele assim: se você quiser alguma coisa comigo, você tem 2 mulheres na minha frente. Você precisa conversar com elas primeiro. Vai conquistar o coração delas. Se você conquistar elas, aí a gente pode conversar. Aí ele foi conhecer a gente e ele era muito gente boa, sabe? E, na verdade,
Quando a minha mãe conheceu ele, o meu pai estava tetraplégico na cadeira de rodas. Meu pai não morreu na hora, ele ficou 2 anos vegetando. E o meu avô estava cuidando do meu pai, porque meu avô chegou na minha mãe e disse: Maria, você precisa ser feliz. E eu preciso ter meia hora com meu filho. Meu pai era muito boêmio, ele adorava música, era autodidata em todos os instrumentos musicais, e era policial e muito boêmio, e não queria estudar tanto. Já o meu avô foi o contador do estado do Paraná, ele trabalhava no Tribunal de Contas do Estado e era sempre muito inteligente. Então ele dava dinheiro pro meu pai estudar e meu pai ia pra rodar de samba. Então eles nunca se deram muito bem. E quando isso aconteceu com meu pai, a minha mãe ia cuidar. Ele estava em casa, tudo mais, e ele pediu pra minha mãe para ele cuidar do meu pai, para ele ter um pouco de tempo, porque a gente sabia que meu pai viria a falecer logo em sequência, né? E ele falou: você precisa dar um futuro para essas meninas. Você precisa conhecer outra pessoa. Você precisa dar uma figura masculina na vida delas. Então, eu vou cuidar. Ele continua sendo seu marido. Mas eu vou cuidar e eu preciso disso. Né? E meu avô precisava desse momento com meu pai. Meu pai veio de 7 meses, minha avó diz, e quis ir embora muito rápido também. Mas as pessoas de luz aqui, elas têm uma missão, né? E ele veio trazer muita Nossa, gente, coisa essa boa. mulher é muito forte. Gente, você é incrível. A gente aqui, a nossa diretora aqui de vídeos, gente, olha, você, Ariana, Obrigada. Que mulher incrível. Que você consegue passar a história, mas olha, que barra, hein, Ariana? E como a gente estava comentando aqui, você... Mas nada me abala depois disso. Justamente, olha que eu não sabia dessa, eu te conheço há anos já, não é? Há anos que ela cuida da minha sobrancelha. Perdi a conta já. É que às vezes a gente acha que as pessoas só querem escutar as coisas boas, né? Tem muita gente que me conhece lá pelo Instagram e tudo mais, né? Fala: Ari, você é uma maquiadora incrível, você, né, faz sobrancelhas incríveis, mas parece que as pessoas às vezes não precisam ficar escutando esse assunto. Mas é muito bom, eu acho, a gente trazer isso, né? Porque eu poderia ter me deixado abater com tudo que a gente viveu. E tem tanta gente que acaba indo para o mundo perdido, né? Acaba se desvirtuando do caminho correto da vida. Querendo ir pelo caminho mais fácil, né, Ariana? Exatamente. Eu vou tentar esquecer um pouco isso, eu vou fazer tal coisa, né? Mas não é por aí. Eu quis orgulhar, então, ele. Já que ele morreu por amor, então eu quis orgulhar ele, sabe? Eu falei: não, então eu vou ser melhor. Eu vou ser melhor. Mesmo eu fazendo faculdade de Direito na época também... Eu tinha, como eu te disse, com 20 anos eu engravidei do Otávio e eu já estava na faculdade. Eu nunca parei, continuei. E não era a faculdade que eu queria e eu já sabia disso, mas tudo que eu começo eu termino. Então eu nunca peguei, assim, exame e reprovei, nada. Eu comecei a faculdade, em 5 anos eu estava me formando, né? E para orgulhar toda a minha família que queria que eu fizesse direito, porque eles achavam que eu tava pintando a cara das mulheres e por pouco tempo eu ia parar, porque isso era um hobbyzinho de criança. E na época a profissão de maquiador não era valorizada, não é igual hoje que só tem maquiagem no Instagram. Não, antigamente ninguém cuidava da sobrancelha, ninguém se cuidava, maquiagem era qualquer coisa e tal, né? E eu falei: não, eu vou seguir o que eu quero. E depois que eu já tava muito bem, ainda meu padrasto querido tava insistindo, porque ele também é da polícia, né? Ele tava insistindo: quando que você vai fazer concurso para delegado? Quando que você vai parar de pintar a cara das mulheres e vai trabalhar? Eu falei: quanto você ganha? Eu ganho tanto. Eu falei: mas eu ganho mais que você.
E eu tô trabalhando com mulher, com o que eu gosto, tô empoderando pessoas. Eu sou psicóloga também. Eu escuto as pessoas. A Jana é minha cliente, ela sabe disso. Sei, isso mesmo. A gente conversa muito, todo mundo me traz um assunto. Eu escuto quem tá com câncer, quem tá doente, a mãe que tá doente, sabe? Eu tento dar uma palavra de apoio, porque eu já passei por muita coisa difícil na minha vida. E eu sempre falo, enquanto tem vida, tem chance. O difícil é quem já perdeu, né? Que não tem mais o que fazer. Então, calma, vamos lá, não é assim e tal. Então, eu tô trabalhando e tô conversando, tô tentando fazer essa pessoa se sentir melhor. Antes de eu vir pra cá, eu tava maquiando. E eu achei lindo que ela maquiava com uma outra pessoa que faleceu de Covid e tal. E ela falou, a hora que ela se viu, nossa, fazia muito tempo que eu não me sentia tão linda. Isso não tem preço pra mim, sabe? Então eu acho que tudo que eu vivi, toda a minha história, ela me fez ser uma pessoa muito forte. Foi isso que eu te respondi no começo. Quem é a Ariana é uma pessoa muito forte, né? Eu resolvi ser forte e vencer. Eu sou uma workaholic assumida, eu amo trabalho, eu vivo o trabalho, eu tenho que me policiar, porque enquanto eu não tô trabalhando, se eu tô em casa, eu tô no celular trabalhando, porque a gente vive disso, né? Mas eu tenho apoio hoje de todo mundo, porque não teve como a família não apoiar. Eles viram que não ia ter jeito mesmo, né? Mas eu venci pelo meu mérito e não pelo sobrenome de quem eu casei, como você disse, né? Porque tem muita gente que fala hoje, quem é o nome do meu marido é Miguel Galli. O Miguel Galli é casado com a Ariana Galli, então acho que o Galli é mais meu do que dele. Inverteu. Ai, que bacana isso. Ariana, eu vejo assim na sua fala, né? Realmente essa mulher forte, determinada, decidida e que faz acontecer. E você, ali, durante a sua fala, você destacou muitas vezes, né? De pintar a cara, né? O rosto das pessoas, desenhar. Então, você vê essa questão agora a gente tocou num ponto importante, dessa profissão, né? Dessa realmente maquiadora, profissional que você é. Eu sou fã dela porque eu falo, tem uma parede lá na sala dela, cheia de certificados e foi atrás, quer dizer, isso que eu quero mostrar, né, para as pessoas, o sucesso, porque a gente já vai chegar lá no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho da realização do seu sonho, que é um espaço incrível, né, a gente vai deixar para o segundo bloco, porque agora a gente vai trazer. Isso é resultado que você começou lá aos 15 anos. Isso. E que você imagina ali, mesmo cursando direito, você não deixava de fazer, mesmo com um filho pequeno, esses cursos, investindo até fora, inclusive, né? Você do país, não é? Você foi buscar, Sim. Você não mediu esforços, aquilo que você falou, o que eu começo eu gosto de terminar e o que eu faço eu gosto de fazer bem feito. É isso, né, Ariana? Bem feito, eu sou muito perfeccionista, né? Muito, então não importa se eu tava na faculdade, se eu tinha filho pequeno. Na época eu comecei então com 15 só com maquiagem. Aos 22 eu comecei a fazer sobrancelha, mas era final de semana, eu tava maquiando, ganhava o meu dinheirinho e guardava uma parte, a outra parte eu investia em cursos e produtos. E quando eu precisava de uma ajuda, eu corria pro meu avô, porque eu não tenho pai, né? E eu não queria pedir para marido. Então, assim, eu nunca pedi pro meu marido, tá? Eu nunca pedi. Meu marido nunca pagou um curso para mim. Nunca. Sempre eu falei, você vai se orgulhar de mim. Você vai um dia falar assim, deu certo. Isso daí que você fez deu certo. Você vai se orgulhar. Mas eu não pedia. Se eu precisava inteirar alguma coisa ali no dinheiro, tava faltando alguma coisa, eu pedia pro meu avô, porque ele falava pra mim assim, você não tem pai, mas você tem um vô, né? Eu sou o pai do seu pai e eu tô aqui pra te ajudar. Mas eu sentia muita vergonha também de pedir, parece que não tava dando certo se eu pedisse, né? Mas eu falava, vô, por favor, eu preciso inteirar o negócio aqui, não tá dando certo. Porque eu tinha a minha mente que eu tinha que guardar um pouquinho também, né? Mas meu avô sempre é uma pessoa maravilhosa e como ele se colocava no lugar de pai, sempre me ajudou no que eu precisava, assim também. Então eu devo muito a ele também. E a minha avó faleceu de câncer, né? A mãe do meu pai. E antes dela falecer, ela já estava doente
Até eu já fazia sobrancelha e tudo mais, e depois eu entrei na área da micropigmentação. E foi pela minha avó, assim, porque ela queria muito fazer a sobrancelha dela e ela falou que queria que eu fizesse. Mas eu não sabia fazer micro, eu só sabia fazer design. E aí ela falou, minha netinha, então tá faltando isso pra você. O que você precisa pra você entrar nessa área? Eu falei, vó, pra entrar nessa área é muito caro. É uma ida sem volta. Hoje, cursos para micropigmentação e tudo mais, para quem não sabe, é mais caro do que muitos cursos de botox, coisa para médico, entendeu? É muito, muito, muito caro. E é um boom do momento, é a questão da micropigmentação, né? E eu falei, vó, eu não queria entrar comprando um dermógrafo inferior, eu não queria entrar fazendo um cursinho mais ou menos, eu queria entrar e já dar uma revolucionada, até porque Foz do Iguaçu precisava disso, sabe? E ela falou, não, então, se esse é o teu desejo, eu vou te ajudar, porque daí eu quero que você faça a minha. Olha só. Eu falei, beleza. Então, só não deu tempo. Ai, que não triste. deu tempo, infelizmente, mas Deus sabe o que faz e ela me ajudou. Ela te inspirou. A ser quem eu sou. Uhum. Ela faz parte desse resultado hoje, desse sucesso que você ela faz. Ela me ajudou muito. Se não fosse ela, meu Deus, eu não seria nem metade do que eu sou. Que bonito, Ariana, assim, a gente, né, eu confesso que como a gente se conhece há muitos anos, mas realmente hoje aqui pra mim tá sendo uma conversa franca, que essa é a proposta de conhecer realmente a Ariana. Eu não sabia aquilo que eu falei, né, lá no início. Eu acho que tudo isso que você traz pra gente só reforça ainda mais a admiração e o respeito, né, e o carinho, porque é isso, a gente encerra, viu, gente, esse primeiro bloco, eu acho que com essa reflexão, você é o resultado das suas escolhas, não o que te acontece, não é, Ariana? Acho que isso é muito claro pra você, certo? Muito, muito claro. Você escolhe o seu futuro. Você que tem que guiar. Nós temos 2 caminhos para seguir sempre. O mais fácil e o mais difícil. E o mais difícil ele leva mais tempo, mas a gente não se arrepende. Eu acho que o mais fácil a gente se arrepende muito mais fácil também, né? Então, o caminho difícil, ele tem mais obstáculos, ele tem pedras, ele tem pessoas que você não espera que esteja ali. Mas você só vai saber da vitória se você tentar, né? Então, graças a Deus, eu escolhi pelo caminho mais difícil. Mas hoje eu não tenho o que reclamar. Eu tenho certeza que não. E a gente vai saber o porquê no próximo bloco. A gente volta já. De volta com o segundo bloco do nosso 4º episódio da primeira temporada Mulheres que nos Inspiram. A história que você não sabe. A gente volta a conversar com a maravilhosa, né, essa mulher incrível e forte, Ariana Galli. Ariana, quantos ensinamentos, né, nesse primeiro bloco. E algo ali que também me marcou, né, e chamou a atenção foi a sua, assim, compartilhar essa sua intimidade desse momento que você vive hoje, que você recentemente buscou uma terapia, não é? Ou seja, mesmo sendo essa mulher incrível, essa mulher forte, tudo, você falou, não, quem sabe eu posso ainda se tornar ainda melhor, né? Você sempre buscando a excelência. Durante essas terapias, né, esses encontros, o porquê que você julga ser importante? Às vezes muitas pessoas estão passando por algum tipo de momento, ou muitas pessoas entendem assim, puxa, a gente tem realmente isso. Acho que buscar profissionais, buscar pessoas que podem melhorar ainda mais a nossa versão, não é, Ariana? Sim, para eu passar por cima de muitas coisas, eu acabei me apegando muito na minha profissão como maquiadora, né, e depois micropigmentadora, enfim. E cresci muito, virei uma viciada em trabalho
e resolvi abrir o meu próprio estúdio, né? E a partir daí vieram várias questões. Eu sabia que um dia eu ia ter que procurar uma certa... Eu não chamo nem de ajuda, mas se você caminhando sozinho tá um pouquinho difícil, talvez se você tiver alguém para te dar a mão, fica um pouco mais fácil. Alguém que te entenda e que não tenha palavras particulares, opiniões formadas. Alguém que é estudado para isso, que tem a noção científica do assunto para poder te ajudar de verdade, né? Te guiar de alguma forma e acalmar um pouco aquele sentimento de angústia que a gente tem. Então eu acabei procurando um psiquiatra porque eu sabia que um momento ia estourar assim aquela angústia do passado, uma hora ia chegar e chegou junto com o novo empreendimento, né? E que me consome bastante, que eu amo de paixão, que é para isso que eu nasci, essa é a minha missão, mas que realmente é muito difícil a gente ser perfeito. E eu sou muito perfeccionista. E isso acarreta tempo, acarreta pensamentos. Então, enquanto eu não estou trabalhando, eu estou pensando. Chegou num ponto que eu já não estava dormindo, com angústia no coração, sensação de garganta presa. Cheguei a emagrecer, assim, em uma semana bastante. E você perde um pouquinho o ânimo em fazer coisas que te agradavam e acaba... querendo só trabalhar, você vira uma viciada em trabalho e concentra tudo nas suas mãos, né? Então, por isso que eu fui procurar ajuda mesmo e eu acho que realmente tem sido um pouco mais fácil, tá um pouco melhor. E você mesmo relatou ali pra gente, né? Você está fazendo tendo esse olhar especial para a Ariana, né? Fala assim, puxa, esse é um momento meu. Eu imagino que quando você está lá, não é? Você está ali buscando se conectar com você. E você relatou ali pra gente algo muito assim, né? Que até a gente se emocionou aqui, que foi ter vivido essa cena, né? Do seu pai. Em algum momento difícil da sua vida, né? Como você comentou ali, só você sabe o que você passou, né? Trilhando esse caminho, que você escolheu o caminho mais difícil, né? O caminho da verdade, o caminho, a gente fala, né, de ser uma pessoa honesta, justa, né? Então, até demais, né, amiga? A gente já conversou sobre isso em outras situações. Então, assim, a gente que escolhe esse caminho, a gente paga, às vezes, um preço muito alto, né? E a gente, às vezes, bate o desespero. Em algum momento, assim, passou pela sua mente... né? A gente fala, porque é um assunto muito sério isso, né? Também, né? Fala, puxa, que o que as pessoas fariam, mas meu pai fez isso, por que eu não posso fazer também, né? Que é aquilo que você falou, as pessoas sempre tentam fazer daquilo, né? Às vezes uma justificativa para suas atitudes. Algum momento passou pela sua cabeça, Ariana? Então, até quando eu estava lá no psiquiatra, por eu ser filha de um suicida, ele também me fez essa pergunta, né? Se já passou isso pela minha cabeça alguma vez na vida, porque problema todo mundo tem. Mas é o que eu falo. Aí você tem que tentar se conectar com si mesmo e buscar ajuda, né? E tem profissionais para isso que podem te ajudar. E talvez a forma mais fácil seria, né, cometer o suicídio. Vou acabar com o problema. Mas você gera um problema para todas as pessoas que você ama, né? Então, assim, não, pelo contrário. Nunca pensei nisso, nunca, não é porque eu sou filha de um suicida que eu vou pensar a mesma forma. Eu quero orgulhar ele de onde ele estiver, eu quero que ele veja que eu venci, que eu consegui. E eu, como mulher, num país totalmente machista, eu consegui me sobrepor a tudo isso. E eu amo aqui, ó, essa carninha. Não quero morrer. De jeito nenhum, sabe? Eu quero estar viva. Eu quero viver aquilo que o meu pai não viveu comigo. Eu quero entrar na igreja com meu filho. Pra quem não sabe, eu não quis que ninguém entrasse na igreja comigo. Eu entrei sozinha, porque no lugar do meu pai ninguém ia estar, né? É como se ele estivesse ali comigo. E eu quero entrar com meu filho na igreja, eu quero ver minha filha casando, eu quero dançar a valsa com eles, eu quero ver meus netos nascendo, eu quero curtir a vida, eu quero envelhecer ao lado do meu marido.
Eu quero falar, amor, vamos morar na praia, igual todo mundo fala. E, tipo, ser feliz, entendeu? E saber que eu tive a minha trajetória e que eu ajudei pessoas e já ajudei bastante pessoas também a serem maquiadoras, a dar um direcionamento. Não é fácil em qualquer carreira. Hoje é muito mais fácil do que no passado ser maquiador. Hoje a maquiagem tá na moda, tá em alta, né? Então a gente tem que viver, a gente tem que ser feliz, a gente tem que querer ter vida, ser saudável, ter saúde. É para isso que a gente vai no médico, né? A gente não faz exame pra tá bem. Então pra que vai pensar em besteira, sabe? Se tem tanta gente que gosta da gente, não adianta você que tá triste, pensando, ninguém me ama, ninguém me liga, ninguém me convida pra nada, nossa, né? Gente, não é assim. Tem tanta gente que gosta de você, às vezes só não querem te atrapalhar. Sabem que você trabalha, mas as pessoas gostam da gente de verdade. E esse é o verdadeiro amor, é a gente gostar do próximo do jeito que ele é. E eu acho bem bacana, porque assim, eu sou chata, eu sou sistemática, né? Eu sou pontual demais, eu tenho toque, gente, sabe? Mas eu não tenho vergonha de assumir. E as pessoas gostam de mim do jeito que eu sou. Eu sei que nem sempre eu vou agradar todo mundo, né? Tem gente que não é, que é meu oposto, né? Então essas pessoas não vão gostar de mim. Mas quem tem o mínimo de organização, de pontualidade, disso, daquilo, se identifica muito comigo. E eu tenho muitas pessoas que gostam de mim, então jamais eu iria fazer a mesma coisa que o meu pai. Ele teve a escolha da vida dele. Eu falo super bem quanto a isso, porque pra mim é um assunto bem resolvido. E ele escolheu o destino dele. Eu gostaria que tivesse sido diferente. Eu gostaria que hoje ele estivesse aqui, podendo ir lá no estúdio, podendo ver quem é a filha dele, aqui de pertinho. Mas eu sei que onde ele tá vendo tudo isso, né? E ele tá se orgulhando muito de mim. Eu tenho certeza. Eu tenho saudade dos momentos que eu não vivi com ele. Do que ele não esteve, né? Eu queria tanto que ele tivesse ensinado meu filho a tocar violão, sabe? E ele não estava aqui nesse momento. E quando o meu filho aprendeu a falar vovô, eu queria que tivesse sido pra ele, sabe? Mas não foi. E tem tantas coisas que meu filho se parece com ele também, mas ele não tá. Mas eu sei que ele tá bem. E com muito orgulho de você. Com Ariana, certeza. Qual é o nome do seu pai? Hernani. Senhor Hernani. A gente tocou, eu fiz questão, né, de falar, porque esse é o propósito, assim, né, do Pô de Foz, né, é conhecer a essência das pessoas, transmitir isso, né, e principalmente ajudar, às vezes, as pessoas que estão passando por algum momento, que às vezes pensa também que é uma maior dificuldade, né, e pensam errado em fugir da situação ali, que na verdade foi o que você falou. Não, eu acho que enquanto existe vida, existe esperança. Então, a vida da gente pode mudar da noite pro dia. A maquiagem me ajudou. Basta você querer. A maquiagem me ajudou. Me ajudou a ser uma pessoa melhor, me ajudou a concentrar pensamentos positivos em coisas boas. A maquiagem me ajudou a elevar minha autoestima, a poder aprender e ajudar a outras mulheres também, ser profissional e também ser um pouco psicóloga, saber lidar aqui, ali. Então, né, clientes viram amigas e uma ajuda as outras, somos mulheres vencedoras e estamos aqui para isso. E eu quero falar que se você também tem algum problema, tem alguma angústia, concentra a tua energia em coisas boas, né? Concentra naquilo que te faz feliz e não escuta a opinião dos outros, sabe? Isso daí pode te salvar, isso daí vai te elevar, você vai ser melhor com isso e você vai estar bem. Eu concentrei no meu trabalho e eu esqueci toda a carga negativa, né? Inclusive, o resultado tá aí, não é, Ariana? Um espaço incrível, um espaço fantástico, né? Foi a realização, assim, né? A gente pode falar do seu sonho, né, Ariana? Que é trabalhar a autoestima. Você trabalha com esse propósito, resgatar a autoestima das mulheres. E o resultado disso hoje começou quando a gente voltou aí no tempo,
Mas esse propósito hoje, Ariana, você até comentou já algumas vezes, né, a gente conversando, como é que foi também? Você teve que dar um passinho para trás para poder dar esse passo aí à frente, né? Hoje, como que está hoje? Até como incentivo para outras mulheres que estão nos acompanhando, saberem um pouquinho que a luta ali é diária, e você mesmo menciona isso, né? O grande propósito ali, não somente seu, mas da equipe. Você conseguiu formar uma equipe sensacional, não é? Sim, às vezes a gente tem que sair da zona de conforto, então chega num tempo que você fala, não, mas eu posso mais que isso, eu quero mais que isso. E aí eu quis sair da zona de conforto e abri o estúdio, né? Só que a gente construiu, eu e meu esposo. Ele apostou muito em mim também, ele acreditou no meu potencial e falou, vamos ser sócio. Agora eu vi, agora eu vou ter fé. Eu falei, então vamos embora. E então eu tive que esperar essa construção, né, sair da zona de conforto, mudei de local de atendimento, passei um perrenguezinho, veio pandemia, veio tudo isso, né. Eu nunca imaginei em construir, e daí eu nunca imaginei construir na pandemia, onde tudo tava escasso e tudo mais caro. Uma incerteza, né? E assim, pra tudo, de tudo, né? Às vezes eu e meu marido se olhava e falava, meu Deus, será que a gente vai conseguir? Vamos. Amanhã eu vou trabalhar até às 10 da noite. Mas a gente vai conseguir. E foi assim, eu trabalhei 2 anos, gente, a fio, sem gastar com nada. Eu fiz promessa, eu não cortei o cabelo todo esse tempo, promessa pelo salão, pela equipe. Eu não comprei nenhum sapato, nenhuma roupa, desculpa todo mundo. Porque às vezes me ligavam, vem aqui e tal, não podia. Por causa dessa promessa, eu tinha que concentrar todo o meu esforço, meu dinheiro ali. Pandemia veio difícil para todo mundo, né? E a gente construindo, mas deu tudo certo. A equipe é escolhida a dedo. A gente às vezes tem de olho numa pessoa, às vezes não. Eu falo, não é agora. Quem sabe um dia? Deus sabe o que faz. Não deu certo com esse, Deus sabe o que faz. Mas a gente tá escolhendo, e eu quero sempre perto de mim pessoas que não é que são extremamente experientes. Tem gente que tá começando, que tá comigo, sabe? Porque eu dou abertura para quem tá começando. E eu ensino, né? Eu tô ali todo dia, ensinando, ajudando, de tudo quanto é forma. Mas eu quero pessoas que tenham garra e sejam pessoas de fibra como eu, sabe? Eu quero que as pessoas coloquem na cabeça que elas podem mais, elas podem crescer, e eu quero ajudar elas dessa forma. Então a gente tem uma missão. Todo mundo que tá lá comigo hoje, todo mundo quer mais, todo mundo quer ser melhor, todo mundo quer vencer uma coisa, quer vencer a outra, todo mundo tem problema ali dentro, e são pessoas maravilhosas. Hoje a gente tem uma irmandade, porque é muito fácil falar que você tem um time, mas você só tem um time quando você tem uma irmandade dentro. E isso que ela traz é muito verdadeiro, né, Ariana? Quando você fala em ser melhor, em buscar a excelência dentro das próprias limitações de cada um, sem aquele ambiente, aquele clima de concorrência. Porque às vezes a gente chega em alguns estabelecimentos comerciais, fica a dica, viu, pessoal? E a gente sente isso entre as equipes. A gente, enquanto cliente, é tão constrangedor. Sabe, você chega no local e você vê que tem aquela disputa, aí às vezes você marca alguma coisa com algo, então isso a gente não vê lá, né? Então você conseguiu, como você falou, acho que essa é a tradução da irmandade, é todo mundo torcendo por todo mundo, né? E todo mundo buscando o seu melhor, né? Dentro das suas limitações, como eu posso ser uma maquiadora melhor, como eu posso ser, né, um cabeleireiro melhor, como eu posso ser uma manicure melhor. Então é esse time que é reflexo da liderança, né, Ariana? Olha mesmo. A responsabilidade. É muita responsabilidade. Eu tenho uma cliente que ela faz de uma outra empresa, né? Ela faz o treinamento de equipe e tal, de uma outra empresa. E a gente tinha aberto, assim, ela marcou, foi lá comigo. Ela deitou na maca, ela falou, posso te fazer uma pergunta? Aí ela falou, responde se você quiser. Eu falei, pode, fica à vontade. Aí ela falou, quem fez o treinamento da tua equipe? Aí eu sabia que ela fazia treinamento, né? Daí eu falei, meu Deus, eu respondo. Aí eu falei, então, tá muito ruim? Aí ela falou, não, pelo contrário, eu queria saber quem fez, porque vocês
estão na mesma sintonia, vocês falam a mesma língua. Não importa se eu sou sua cliente, eu fui extremamente bem recebida. Outra pessoa da tua equipe veio me oferecer um café, uma água, tudo, me expôs à vontade aqui dentro. Mesmo eu sendo a sua cliente, vindo com você e não com o outro. Quem fez o treinamento? Eu falei, eu. Ela falou, Ari, você tá de parabéns, porque é muito difícil treinar pessoas. Culturas diferentes, né? Pessoas que nasceram em berços diferentes, tiveram culturas diferentes, vidas diferentes, e foram ensinadas de forma diferente. Então, você pegar todas essas diferenças e tentar colocar numa igualdade, né? Porque pra mim, todo mundo é igual. Tem gente que eu, quando consigo um tempinho, eu saio da minha sala e vou, pego um café, dou para um outro cliente o que você quer e tal. E esses dias até um cliente de um colaborador nosso falou, queria tanto conhecer essa Ariana, dona desse espaço. E ele disse, olha ali pro lado, é aquela ali, ó, que acabou de trazer o café para você. Aí ele, aquela ali que tá de uniforme? É a dona? Aí ele, sim, ela é a Ariana Galli. Aí ele falou, agora eu entendi o porquê que ela é a Ariana Galli. Olha só. Então é muito legal, muito prazeroso. Nossa, com certeza. Você literalmente faz parte, né, da equipe, está ali junto, né? A gente teve a oportunidade de uma dessas nossas temporadas aí, que teve uma das nossas entrevistadas que falou a mesma coisa. Ela estava ali, né? Ela estava vivendo, você vive, né, o mesmo ambiente, as mesmas, se tiver que servir um café a gente serve, se tiver que, né, atender um telefone, marcar a agenda, faço por que tudo. não, né, eu Ariana? monto a cadeira, eu montei os lavatórios, todas as cadeiras, todas as macas, eu passo massa corrida, eu ajudo em tudo que tem que ajudar lá dentro. Eu faço tudo e eu sinto muito amor. Esse final de semana passado eu cheguei meio tarde em casa, né, meu marido já estava me esperando em casa com os nossos filhos. E ele falou, nossa, amor, que tarde, né? Que bom, né? Que esses caras até tarde trabalhando tudo e tal. Você deve estar cansada. Eu falei, eu não tô cansada. Eu tava fazendo o que eu gosto, eu tava no meu espaço, eu tava ajudando pessoas com uma equipe maravilhosa. Eu tô super bem. Olha só. Ariana, eu tenho que fazer uma pergunta pra você. Tem alguma coisa, o que te tira do sério, assim? O que realmente você não suporta? Ai, mentira. Falar mentira. Quem mente pra mim? Eu não suporto mentira. E eu acho que eu sou franca demais, verdadeira demais, falo na cara. Eu sou pisciana, mas um acidente em Áries, gente. Então, eu sou a boazinha, né? Eu sou coração mole pra caramba. A pessoa tira de mim o que ela quer, entendeu? Mas eu sou muito franca e acabo falando e eu sei que às vezes magoa. Então, hoje eu tento dosar, falar com a pessoa, mas tentar dosar. Mas às vezes eu sou explosiva também, enfim. Mas eu não suporto quem mente pra mim, sabe? Quem quer fazer o tipo na minha frente, por trás da outra pessoa. Fala na minha cara, eu tô preparada. Eu tô preparada pra tudo. Pra você gostar de mim, pra você não gostar de mim. Pode falar, porque eu já passei por tanta coisa na minha vida que tem coisas que não me abalam mais. Perfeito. A gente conhecendo aqui, né, a Ariana, é muito, muito bacana isso, Ariana, porque é como você falou, né, uma coisa é ali, né, das redes sociais, pelo trabalho, o profissionalismo, mas conhecer a sua essência, você permitir isso. E se você me permite também, pra gente já tá aí quase na reta final, gente, ai que peninha, mas assim, a gente vê que a sua família é sua fortaleza, a sua história, né? Eu reforcei ali essa questão porque, como eu falei, você é um exemplo, né, do que nós somos o resultado, mais uma vez repetindo, das nossas escolhas e não do que acontece. Aconteceu algo com você. A escolha que você vai, a tua decisão perante isso é o que é o fator determinante, né? Você é o resultado disso, né, Ariana? Então, pra gente reforçar isso para as pessoas, mas também eu vejo que você tem uma grande referência, né, da sua mãe como uma mulher ali brilhante, forte também, e os seus avós, né? Os seus avós paternos, você também traz muito esse resgate, né? A gente conversando nos bastidores, isso é sua fortaleza em relação a casamento também, né? Que tem algo assim que eu queria que você falasse que me marcou muito. Você enquanto esposa agora, enquanto mãe também, né? Uma mãe maravilhosa, mas uma esposa, né? Você pode compartilhar aí com a gente sobre a questão de casal, né? Ainda mais agora vocês nessa parceria ali. Eu imagino que não deva ser fácil, né? Como qualquer gente conviver junto, trabalhando. Então tem aqueles dias lá que tem aqueles, né? Aquelas discussões ou algum detalhe que acontece assim, mas você tem uma regra, não é?
antes de dormir. A gente não pode dormir brigado, né? A gente tem que fazer as pazes. Mas isso é vivendo e aprendendo, porque a gente já errou muito, assim. E, como eu te falei, eu casei muito cedo. Então, hoje em dia, quem que casa com 16 anos que tem 20 anos de casado? Né? As pessoas acabam casando mais tarde, né? Muito mais tarde as pessoas Você vê a tua tia, a tua avó, que tem muito tempo de casamento, que casou cedo. As pessoas mais antigas, porque não tinha Facebook, WhatsApp, Instagram... Tinder e um monte de facilidades aí que as pessoas usam pra enganar o casamento todo, né? Então, assim, não foi fácil pra mim também. Casamento é muita paciência... eu também já passei várias coisas, eu sofri coisas no casamento que se eu tivesse casado depois eu não precisaria ter sofrido por imaturidade, né? Eu sou uma pessoa muito verdadeira, acredito muito em tudo. Meu marido é uma pessoa muito batalhadora também, não tenho o que falar dele. Mas ele também era muito jovem, então a gente já, brigou por N fatores, assim, né? Eu acho que hoje a gente, sendo sócio, a gente briga muito menos. A gente não briga por trabalho. Foi muito bom a gente ser sócio. Às vezes a gente chega em casa e aí sim vai comentar alguma coisa do trabalho. Mas, ele tem uma opinião, eu tenho outra, mas como eu tenho mais tempo na área, ele me respeita, enfim. Ele é muito bom em finança e eu sou boa com pessoas, né, em liderança, então a gente acaba entrando num consenso. No equilíbrio. Então o trabalho não afeta a relação, mas eu acho que hoje uma relação de casamento é afetada em coisas alheias, assim, sabe? Eu acho que hoje o mundo é muito fácil. Então, se o meu marido quiser seguir um outro caminho, alguma coisa, hoje é muito mais fácil do que antigamente, certo? Então, por isso que é muito difícil manter um casamento tanto tempo assim. Mulher, realmente, parabéns a nós, porque nós somos vencedoras mesmo e a gente passa em cima de muita coisa, né? Engole muito sapo, passa em cima do orgulho, ainda mais quando a gente tem filhos, né? Então nem tudo que o marido faz agrada a gente, mas a gente pensa no conjunto, na família toda. Mas eu super admiro, ele é um pai exemplar e um grande homem, né? Um grande homem. Ele cresceu também, por mais que ele veio de um sobrenome muito bom, mas tudo que ele fez sozinho, sem pedir ajuda pro pai dele, né? Então, eu também, o que mais eu sinto, assim, é esse orgulho, além né, de casal, enfim, de tudo, mas eu tenho muito orgulho por ele ser assim, muito, porque essa é a semelhança que eu acho nele, né? Eu acho que a história de vocês é muito bonita porque vocês tinham aí, né, 16 anos, jovens ambos, né? Ele acho que era o quê? 1 ano, 2 anos mais velho que você. 16, 17, 18, 19, ele tinha 20. Uhum. Mas, assim, viveram toda essa etapa, né? De estar construindo juntos, de estarem realmente os desafios ali. Então, eu acho que isso fortaleceu também, né? Você também. Então, o homem que ele se tornou, eu sempre falo, isso é muito verdadeiro, gente. Não é clichê. Mas ao lado de um grande homem, ao lado, tá, gente? Não é na frente nem atrás. Ao lado sempre tem também uma grande mulher, né? Também pra encorajar, pra poder porque todo mundo apoiar. fala, o homem demora mais pra amadurecer isso e tal. Isso não é mentira, isso é verdade, né? E a mulher tem que estar lá ajudando, ensinando, estando do lado. E às vezes tem coisas que magoam a gente, que os homens fazem, sabe? Fala alguma coisa aí, Ariana. Sei lá, homem às vezes mente pra gente, muito, sabe? Né? Às vezes mente pra gente. O que eu falo, que pra mim o que mais pega é mentira. E daí eu tenho que passar por cima disso, dos meus princípios pra desculpar, entendeu? Mas não, eu vou ensinar, né? E qual filho que deu mais trabalho é o filho da minha sogra. É o filho da minha sogra. Meus filhos não me dão trabalho quanto meu marido deu. Mas ele casou muito novo também, muito imaturo. Tem que entender tudo isso também. Foi difícil pra mim, foi muito difícil pra ele também. Ele teve que se descobrir homem, sair de moleque de 20 anos, porque a gente olha, gente, 20 anos é muito novo. Meu Deus do céu, o que eu era com 20 anos, né? É muito novo. Então, ele também teve que se descobrir e com 24 anos ele era pai. Pensa, também a cabeça dele, né? Então, eu entendo tudo isso e para o casamento dar certo, a gente tem que entender. Um entender o outro, sim.
Ariana, então pra gente encerrar, né? A gente já tá aí, gente, esse tempo voa. Qual a mensagem que você tem para as mulheres que estão nos acompanhando? Apesar que você deu muitas aqui, eu falo um grande exemplo, nos inspirou ainda mais, mas assim, uma frase em especial, algo que te inspira. Jânia, sei lá, Jânia, eu tenho o hábito todos os dias de fazer tal coisa. O que te inspira todos os dias? O que dá cada vez mais força, não é, para a Ariana? O que eu sempre penso na minha vida é que eu quero deixar meu legado e eu quero que a minha filha continue o que eu faço, né? E ela fala que ela vai ser maquiadeira. Que lindinha. Ela fala, vai ser maquiadeira. Eu vou muito no avião, porque eu acho que ela vê a mãe viajando, indo pra lá e pra cá, então ela fala, eu também quero ser maquiadeira, viajar no avião, tudo linda. Isso, né? Então eu tenho que... O que me inspira muito são os meus filhos. Eu tenho o Otávio e a Helena. E eu sei que a Helena gosta muito disso. E eu quero que ela seja muito feliz, independente no que ela escolher. Mas eu gostaria muito, né? E eu sei que ela gosta muito do que eu faço. Muito de maquiagem. Ela só pede maquiagem o tempo inteiro, sabe? Então eu queria muito que ela continuasse isso. A gente nunca sabe se... Quem vai primeiro, né? A gente não sabe se é meu marido, se sou eu, mas eu falo, não me tire meu nome da porta. Se eu for primeiro, deixa lá a Ariana Galli em memória, mas deixa meu nome aqui, não me tire meus quadros. Mas cuide bem daqui, sabe? Gente. Mas eu quero falar pra vocês que antes da gente orgulhar alguém, a gente tem que se orgulhar de quem a gente é, né? Então eu me orgulho muito da mulher que eu me tornei, de quem eu sou hoje, tão forte que eu sou, assim, eu sei que eu sou muito forte. Meu psiquiatra falou pra mim, quanto tempo você não chora? Eu não costumo chorar muito, é um bloqueio que eu tenho e eu tento dominar um pouco isso. Às vezes eu tento até assistir uns filmes mais emotivos pra ver se eu consigo, sabe? Mas eu sinto, às vezes eu não consigo expor. Então eu sei que tem muita gente que passa por isso também, assim, sabe? E é isso tudo, eu não quero demonstrar fraqueza, né? Mas eu também sou fraca e tudo mais. Então eu tô aprendendo tanta coisa. Eu quero dizer pra vocês que a gente ensina e aprende todo dia. E o meu propósito é sempre aprender. Sempre. Eu estou aqui pra aprender e pra melhorar a cada dia. Ariana, a gente aqui conversando, né? Você é pisciana, porém o seu nome faz muito... Ariana, né? Você tem muito de Ares, muito assim, eu me vejo muito nisso. Fazer acontecer, né? Não tem tempo ruim, vai lá, é determinada. Então, assim, isso assim mostra, né? É algo que nos fortalece ainda mais, né? Então, quer dizer... eu tenho certeza, Ariana, né, pra gente finalizar assim, como eu falo, essa primeira temporada, né, do Pô de Foz, né, mulheres que nos inspiram, eu tenho certeza que aonde quer que o senhor Hernani esteja, ele tem muito orgulho dessa mulher. Amém. Que o seu esposo Miguel tem muito orgulho dessa mulher. Ai, eu recebo. Né? E seus filhos também. E a gente aqui tem, Ariana. É dessa forma que eu quero encerrar aqui. Sabe, assim, simbolicamente, né? Mas que todo mundo sabe, com uma salva de palmas pra você, porque assim, ó, que lição. Muito obrigado por permitir a gente. Eu tenho certeza que isso você nunca fez, né? Nunca compartilhou da sua vida publicamente como você me permitiu. Então, isso foi um presente. Porque acho que quando a gente permite que outra pessoa, né, em coisas sagradas, que é a sua história, né, essa tua essência, isso é fantástico, e a gente espera poder também auxiliar outras pessoas que estejam nos acompanhando com a sua história de sucesso. Você foi escolhida. Gratidão, gratidão. Isso foi um presente de Deus para mim. Eu que agradeço e espero que o que eu tenha falado possa contribuir um pouquinho na vida de alguém que esteja assistindo. Com certeza. Gratidão, tá? Aqui você tem porta aberta, né, pessoal? Imagina, eu que agradeço. Gratiluz para todo mundo. É isso aí, gente. Até a nossa próxima temporada.